Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esse canal de evangelização. Vamos juntos meditar hoje o 14º domingo do tempo comum. Por que um profeta não é aceito em sua pátria? Neste domingo, no centro da palavra de Deus se encontra um provérbio de Jesus muito conhecido. Nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Este é um provérbio muito bem documentado nos evangelhos. No tempo de Jesus, esta afirmação circulava entre o povo como um provérbio. Jesus a torna própria para descrever a sorte que lhe tocara em sua pátria. Por trás dessa palavra, há um acontecimento bem delineado da vida de Jesus. A volta a Nazaré, ocorrida depois de ter iniciado seu ministério público. Portanto, não mais como simples carpinteiro de algum mês atrás, com o qual estavam habituados a falar de mesas, de cangas, da fabricação ou do conserto de arados, mas como um mestre que fala com autoridade e chama para a fé. A cena tem lugar na sinagoga, isto é, no centro local do culto e da oração, no qual o povo se reunia para ler a Bíblia e ouvir as explicações dos rabinos. Acontece, por assim dizer, na igreja, entre aspas, na igreja paroquial de Nazaré. Conformando-se com a prática religiosa de seu povo, Jesus vai à sinagoga e, lido um trecho da Sagrada Escritura, começa a ensinar. Podemos imaginar a expectativa e a curiosidade dos nazarenos. Eles esperavam que, como os outros rabinos do templo, Jesus desse provas de habilidade com sutis distinções exegéticas e aplicações jurídicas do texto. Ao invés, se sentem como que varridos por um ciclone. O tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Este foi o miolo da pregação de Jesus na sinagoga de Nazaré. O resultado final foi um fracasso total. E é comovente e encorajador que seja o mesmo Evangelho a nos falar desse insucesso de Jesus. Tudo o que pôde fazer foi impor as mãos, saindo a alguns doentes que estavam próximos da sinagoga para pedir esmolas e curá-los. Seguindo a narrativa de Lucas, o incidente acabou de maneira dramática. Entre gritos e ameaças, Jesus foi empurrado para fora da sinagoga e expulso da cidade. Este episódio da vida de Jesus é emblemático, isto é, tem um significado que vai além do episódio. Pode ser tomado como símbolo de toda a existência terrena de Cristo. Assim o viu de fato João em seu evangelho. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Nazaré é o povo hebreu, sua pátria. Nazaré é o mundo. Diante da cena de Jesus expulso de Nazaré, e conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a cidade, quem não pensa logo na cena de Jesus que sai de Jerusalém e é conduzido ao Calvário carregando sua cruz? Diante desse desfecho, a pergunta que surge mais natural é esta: por que os seus não o receberam? E de maneira mais geral, por que um profeta não é acolhido em sua pátria? A resposta de João é a seguinte: porque os homens amam mais as trevas do que a luz? Têm medo da luz, porque ela mostra que suas obras são más. Mas procuremos entender também os nazarenos. Eles não queriam rejeitar a luz e escolher as trevas. Ao menos não o queriam conscientemente. Não tinham medo da luz. De que então tinham medo e o que recusavam? Eles recusavam a novidade.
Jesus se tinha apresentado como um profeta. O profeta é um homem que traz desconforto por vezes. Ele é um desafio que Deus lança ao povo. O profeta é Deus que impõe seu estilo e seu passo ao homem, obrigando-o a quebrar o ritmo do próprio passo. O profeta, por isso, é a novidade de Deus, é o imprevisto, é a mudança. A palavra que mais deve ter chocado os nazarenos, mais do que qualquer outra, foi: convertei-vos, isto é, mudai de vida. Mas as pessoas não gostam da novidade, ou melhor, gostam da novidade, mas não neles, ao redor deles. Então, para não se deixar questionar e ter de mudar, o que fazem? Apelam para o passado, para a segurança, para a tranquilidade e a segurança que dão as coisas que sempre foram feitas. Quem é esse que quer revolucionar as coisas? Que necessidade há de mudar? Sempre se fez assim. Pouco importa se fazendo dessa forma, vivamos contentes, infelizes ou escravos. O ser humano se acostuma a ser infeliz e se habitua também à escravidão. É assim que nos tornamos de coração endurecido. Tinha acontecido ao povo hebreu, nos longos séculos pós-exílio. Havia perdido a familiaridade com os profetas e, em compensação, havia se apegado sempre mais às instituições, os rabinos, os sacerdotes, a sinagoga, o sábado, aquilo que respeitavam os rabinos e que tinha sempre sido feito ia bem. Não está excluído que os nazarenos tivessem sido prevenidos contra Jesus pelos escribas, mandados pelas autoridades de Jerusalém para desacreditar seus milagres junto ao povo, dizendo que expulsava os demônios em nome de Beelzebul. As autoridades tinham se manifestado e os nazarenos achavam mais seguro ficar com a autoridade do que com o profeta. O fato mais delicado em tudo isso é que não se trata de uma escolha clara, como aquela entre a luz e as trevas. Também a autoridade é um bem e é estabelecida por Deus. A fidelidade à tradição é também um valor, especialmente quando essa tradição é permeada por intervenções divinas. Quando é que esta fidelidade se gasta e se torna resistência à rebelião e rebelião a Deus? Quando se torna um véu para cobrir a própria preguiça, quando é pretexto para não se colocar a caminho, aceitando o risco, o abandono e a disponibilidade da própria fé. Os nazarenos e a mais vasta escala do povo hebreu tinham sinais para reconhecer que em Jesus era Deus que interpelava seu povo. O evangelho proclamado com poder aos pobres, os cegos que viam, os coxos que caminhavam, os leprosos que eram curados. O que acabamos de dizer é terrivelmente atual, mas devemos nos esforçar para atualizá-lo ainda mais. Antes de tudo, quem são hoje para Jesus os seus? Qual é a sua pátria e sua casa, se não somos nós e a igreja? E a nós? É a nós, portanto, que mais uma vez se dirige a palavra de Deus. Somos obrigados a admitir que também entre nós, Jesus não realiza muitos prodígios e que sua palavra fica muitas vezes impedida de agir. Se à luz do evangelho de hoje nos perguntamos o porquê, uma palavra salta logo em primeiro plano: por causa da falta de confiança. Com base nessa resposta, compreendemos em que consiste esse tipo de incredulidade. Consiste na preguiça, no apego teimoso a nossos hábitos e às seguranças totalmente materiais que nos vêm do passado, que impedem de nos abrir de verdade com fé ao poder do Espírito de Deus, que faz sempre coisas novas. Consiste em rejeitar a ideia de que também os bons cristãos, os perfeitos observadores da lei,
os mestres em Israel podem ter necessidade de uma conversão radical e contínua, e também igrejas locais do passado glorioso podem ter necessidade de aprender com outras igrejas locais não excluídas as do terceiro mundo. Os nazarenos encontraram pretexto para sua incredulidade no fato de que lhes estava pregando a conversão era um deles. O filho de Cicrano, irmão de Beltrano, alguém que tinham visto comer, trabalhar, dormir e caminhar nas redondezas. Escandalizavam-se da encarnação. Isso pode acontecer hoje também, especialmente nas paróquias do interior. Procura-se desculpas para não dar ouvidos ao próprio pastor, pelo fato de que são conhecidos seus hábitos e suas fraquezas, porque na vida de cada dia parece tão pouco profeta. Paulo provou que o poder de Deus se manifesta plenamente na fraqueza. Para Jesus foi fraqueza ser homem com os outros, ter ele, filho de Deus, um nome, parentes, uma pátria. Para aqueles que hoje proclamam a novidade evangélica, é fraqueza a inevitável distância entre a palavra e a vida, o cansaço, a pobreza de linguagem ou de cultura, algum vício na própria família. É preciso fazer um esforço para ir além dessas coisas e reconhecer a palavra de Deus, também através da voz rouca do anunciador humano. Esta, poderíamos dizer, é a advertência que o evangelho de hoje dá aos leigos a respeito do sacerdote. O evangelho, porém, contém uma advertência aos sacerdotes a respeito dos leigos. O motivo de escândalo para os nazarenos foi esse. Jesus era, entre aspas, leigo que pretendia explicar a Bíblia. De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se dissesse, pretende falar dessas coisas sem ter feito estudos regulares? Também o conhecimento das Escrituras se torna, nesse caso, suspeito. Quantas vezes se recusa uma autêntica palavra de Deus e se descarta uma advertência porque foi feita por pessoa que não tem títulos? Quanta desconfiança deve ser dissipada? Não obstante o Concílio Vaticano II, acerca da capacidade dos leigos de ser testemunhas e profetas de Jesus, também no meio dos doutores. Agora, na Eucaristia, Jesus volta entre seus familiares e aos que o acolhem e creem em seu nome, e dá-lhes o poder e a alegria de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, é inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.